Olá, o bate-papo de hoje é descontraído, é animado, porque eu trouxe um grande amigo meu, que eu o conheci num evento aí que nós vamos contar, no ônibus do Comida de Boteco. Ele já me conhecia, mas eu o conheci ali e dali surgiu uma amizade muito grande. O nome dele é Felipe Correia, ele é sócio proprietário do escritório Correia Souza Advogados e também de um dos restaurantes mais gostosos e famosos de Campinas. Quem nunca foi no Frango Atropelado? Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, meu irmão, muito pelo obrigado convite. por você estar aqui, meu irmão. Cara, obrigado a vocês, obrigado ao Diário Campineiro, obrigado ao Doni. Cara, assim, é uma honra estar aqui, um jornal que sempre buscou o respeito com o cidadão campineiro. Eu me considero um cidadão campineiro, Vila. Cara, você não nasceu aqui? Não nasci em São Paulo. Minha família é toda Assim de que é São bom, Paulo. quando escolhe. Vim pra cá pequeno. Eu sempre gosto de contar essa história porque é uma história dos brasileiros mesmo, né? Os brasileiros, eles vão procurando o seu lugar no mundo. Da minha família toda foi em São Paulo. Os meus pais sempre tiveram uma vontade de morar no interior e por uma oportunidade profissional do meu pai na época, nós mudamos para Campinas, né? Eu lembro que na época Campinas tinha 300 mil habitantes, uma coisa assim. E aí eu vim estudar, inclusive, para cá, transferência, estava no SESI, inclusive um abraço para o SESI Amoreiras, o SESI que me formou como homem e cidadão. E hoje sou apaixonado pela cidade, cara, e defendo Campinas como fosse mesmo e é a minha cidade mãe. E você criou um escritório de advocacia e um restaurante. Exato. Quem veio primeiro, ovo ou galinha? Na verdade, é uma pergunta interessante. Foi. A advocacia... O ovo e a galinha por causa do frango. Pois é, meu irmão. A advocacia foi um sonho da minha mãe, você acredita? Tá. Minha mãe, poxa, ela sempre cuidou da gente. Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, né? Quando eu penso no meu pai, eu penso em trabalho. E cabia minha mãe ali acompanhar a gente nos estudos, né? E encaminhar a gente para o futuro, tanto a mim quanto o meu irmão. E o sonho da vida dela sempre foi formar um médico e um advogado. E eu brigava com ela, falando que eu não ia ser advogado de jeito nenhum. E aí ela entrou na minha mente e falou assim, não, você tem perfil para ser delegado, né? E aí eu fui estudar, fiz direito, fiz as minhas pós-graduações, fiz as minhas especializações exatamente para ter o foco do delegado, que é ser delegado federal. Mas no meio do caminho, como todo brasileiro precisa trabalhar, eu me encontrei na advocacia e montei meu escritório, Correia de Souza Advocacia. Já vamos para 14 anos, eu estou há 20 anos advogando, mas há 14 anos existe o nosso escritório. Você está sozinho no escritório? Hoje temos uma equipe, só que o escritório já é 100% meu, né? Então, depois de muito tempo, a gente trabalhou com foco muito no direito empresarial. Então, hoje o nosso métier mesmo é cuidar das empresas em Campinas e a gente se especializou sempre em empresas de pequeno e médio porte. Que bacana. Então, é exatamente onde está o gargalo no Brasil. É o pequeno e o médio empresário. O grande empresário não sente tanto isso porque não está na frente, né? Ali junto com o chão de fábrica que a gente costuma dizer. Com o trabalhador, dia a dia. com o povão mesmo. Né? Exato. Então, a gente cuida de muitas empresas, temos multinacionais também, mas nosso foco é o pequeno e o médio. Para ajudar com essa legislação que nós temos no Brasil, que é tão travada, destravar um pouco o empresariado. Ultimamente, ela está travando mais, Felipe, porque a gente vê a situação política do país, empresas fechando, depois da pandemia. Como que está aí nessa área? Vamos ficar na área da política, depois a gente vai lá para o frango. Legal. Como que está essa parte do direito empresarial hoje? Bom, pós-pandemia, você vê lá a blusinha da Shine sendo taxada. É complicado. Tá É complicado. Por exemplo, eu trabalhei na prefeitura durante um bom tempo, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu tenho também a especialização em Direito Público e Direito Político. E dentro da prefeitura, a gente começa a entender um pouco o que é uma legislação municipal. Então, vamos falar um pouquinho de legislação municipal para ver se a gente consegue chegar num panorama legal aí dessa dificuldade que a gente enfrenta hoje em dia, que todo mundo comenta. Na pandemia, a gente acordava com um decreto e ia dormir com outro. Não sei se você se recorda disso. Pode abrir estabelecimento, não pode, fecha, não fecha. Exatamente. E aí a gente tinha muito essa dificuldade. Então, o Brasil já tem um arcabouço de legislação enorme. Né? Vou citar, por exemplo, para você que a nossa CLT não é um código, né? É uma consolidação de leis, na época editada pelo governo Getúlio Vargas. Então, a gente não tem um direito material e processual para direito trabalhista, o que dá muita interpretação. Né? Então, a gente deixa sempre na mão do julgador entender, naquele momento específico,
o que é e o que não é, o que é válido e o que não é válido. Ou seja, é extremamente mutável isso. Exato, cara. E causa mais problemas. Exato. E aí eu defendo a minha classe porque o advogado ele tem que estudar todos os dias constantemente. É isso. Não tem segredo. É ler toda hora, se informar toda hora. Cada especialização, cada área de profissional, as pessoas se especializam, mas na advocacia não cabe só a especialização. Você tem que estar atualizado o tempo todo. O que você está falando também pode-se dizer o seguinte, que a evolução da sociedade, os meios de interação também são levados em conta na hora do julgador tomar uma decisão? Fato. Uma das coisas que mudou, aí a gente pula um pouco agora para a área de restaurantes, é o consumidor tá gostando agora de comer em casa. Né? Então, hoje, as refeições... Ficou fácil, ele descobriu que a comida dele não precisa tomar o banho, pôr a roupinha dele. Vamos embora, mulher, criançada, tudo. Exato. Por exemplo, na área do direito, na área da parte jurídica, nós tínhamos um travamento no Poder Judiciário que os processos ainda não eram... Na pandemia, eles eram físicos, era papel. Então, eu costumo dizer que eu sou da geração de advogado umbigo no balcão. Eu tinha que pegar e ir no balcão, conversar com as secretárias e pedir, processo tal, deixa eu dar uma olhada. Então, nós tínhamos que nos deslocar até os fóruns do Brasil inteiro. Então, pegar avião, pegar carro, pegar estrada, e isso faz o advogado crescer mesmo, né? Porque você vai sempre defender os direitos. Só que ninguém sabe exatamente o que acontece nos bastidores. A pandemia veio, a tecnologia veio, meio que obrigado, e todos os processos, a maioria dos fóruns hoje, quase 100%, estão digitalizados. Então, os processos estão sendo... Eu estou falando isso no estado de São Paulo. Né? Então, nos outros estados ainda tem uma morosidade. Né? Minas Gerais está começando também a finalizar o seu processo do ESAGE com relação à digitalização dos processos, mas isso facilitou. Então, quando a gente fala um pouco de direito, de lei, tem hoje a vantagem da tecnologia. Então, Felipe, rápido. Antigamente, você, no caso, não sei se você chegou... Mas era a máquina de escrever. Poxa... Verdade. Então, o processo ele era físico, no papel, e depois poderia ser digitalizado. Exatamente. Hoje não é ao contrário, todo mundo usa um computador, então ele nasce digital. Hoje os e processos depois se torna físico. Exatamente. Os processos, na verdade, por ordem do CNJ, tem que se manter sempre um backup, tanto físico quanto eletrônico, desses processos. Sim. Hoje, se um cidadão comum for procurar o seu advogado e for entrar com um processo hoje, falando da justiça comum, no Tribunal de Justiça de São Paulo, você entra com um processo hoje de forma 100% eletrônica. Só que esse processo fica armazenado sempre no servidor. Então, tem que estar lá para todos, porque o processo é público. Né? Qualquer um pode ter acesso. Claro que alguns processos têm segredo de justiça, por ser menor, algumas imagens que não podem ser reveladas, mas os processos têm que ser digitais hoje. Né? Então, para você levar isso para o cidadão comum, a gente fala que é o famoso Jus Brasil, você entra lá... Exato. Porque algumas informações, inclusive o Jus Brasil está tendo algumas situações de processo para divulgar dados de advogados, tem algumas questões acontecendo, porque são dados sigilosos, né? Sim. Então tem que ter um compliance desse sistema todo para a gente poder falar o que pode divulgar e o que não pode divulgar. E isso pode causar uma complicação, né? Está lá nome, endereço, CPF, tudo do advogado. Às vezes você tenta resolver um problema, arruma outro, né? Pois é. E no mundo que a gente está é complicado, né? É verdade. E você chegou a trabalhar, então, na prefeitura antes disso aí? Trabalhei na prefeitura, na época do governo Jonas Donizete. Trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a convite do prefeito, na qual eu agradeço publicamente, porque foi um aprendizado, tudo é um aprendizado na vida, né? Então, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na época que eu trabalhei, eu pude entender exatamente como era o processo interno da prefeitura, ali ajudando na parte de gestão jurídica mesmo da secretaria, né, os processos internos, e também o atendimento porta aberta, né, onde o cidadão abre a empresa, o fechamento de empresa, quais são as dúvidas que tem em Campinas. Você jogou nos dois times, então, vamos dizer assim. Hoje a tua qualificação, você pode dizer que deu uma boa melhorada. Exato. É devolver um pouco para a sociedade aquilo que eu aprendi, né? Eu acho que o conhecimento não é legal morrer com a gente. Exatamente. Eu tenho a mesma filosofia. Exato, cara. Então, foi uma forma de estender um pouco a mão para o cidadão camponês. O discípulo que não supera o mestre, ele não foi um bom discípulo, porque a tendência é você evoluir um pouquinho mais. Exato. E essa cidade que recebeu minha família tão bem, né, Rodrigo? Então, você fala assim, poxa, Campinas abriu as portas para minha família. Né? Hoje eu tenho 2 filhos, o Pedro e o Tomás, no qual eu mando um abração para eles, que, é minha vida. E eles são os primeiros da minha família a nascerem no interior.
São Eles são campineiros. São campineiros. Então isso, cara, é um motivo de muito orgulho para mim. Para mim, para minha esposa, também um abraço para Tá. Ela nasceu aqui também? A Thaís é campineira. Só você que veio de fora e É, montou não só uma pois família é. campineira, como empreendimentos na cidade. Né? É, cara. E Campinas, a gente tem um pouco disso, né? Ela meio que, não que ela força, mas ela te instiga a ser empreendedor, né? Uma cidade com baita de uma tecnologia. A gente tem um desenvolvimento tecnológico aqui incrível. Incrível, né? É a cidade que é metrópole, né? A única capital que não é metrópole do Brasil. Um potencial para crescer muito grande. Não, gigantesco. Campinas, o potencial é muito grande. Com muita história, cara. Isso que é bacana. Com muita história. E quando que você acordou e falou assim, eu vou abrir um restaurante de frango assado? Boa pergunta. Boa pergunta. Poderia ser uma churrascaria, uma Cara, pizzaria, poderia ser qualquer coisa. Mas verdade, você falou, eu vou vender o melhor frango assado de Campinas. Porque, olha, frango atropelado é Poxa, bom. cara, é uma história bem bonita, assim, que eu costumo dizer. Minha família é de família empreendedor, né? Meu pai foi empreendedor, foi empresário, trabalhou para multinacional e também teve seu estabelecimento comercial na cidade, né? Então a gente vive sempre de famílias empreendedoras do comércio, né? E eu sempre advoguei para essas pessoas. Então, na minha ida no Frango Atropelado, tem a ver um pouco com a parte de consultoria. A gente prestava consultoria preventiva, né? Exatamente naquela época. A gente sempre estava lá antes da pandemia, mas na pandemia... Era pro Toninho? O Antônio. Sem a Vou gente, chegar né, lá. Não podemos ser, né? Exato. O Toninho é seu sócio. Exatamente. Inclusive, Toninho, um abraço. Né? Exatamente. O Antônio é o fundador do Frango Atropelado. Né? O Antônio tem 30 anos, mais de 30 anos nesse ramo de restaurantes. Desenvolveu ali aquela receita, o frango molhadinho. Exato. Eu particularmente, não é porque é meu sócio, não, de uma forma muito clara, assim, eu não conheço, eu estou há bastante tempo no ramo, advogando e sendo empresário, eu não conheço uma pessoa, um empresário que tenha tanto conhecimento de restaurantes como ele tem. Então, o Antônio, ele criou... é uma mente super criativa para restaurantes, né? Então, ele, nessa brincadeira da família, tal, ele foi criando o Brasadoro e começou a vender frango no restaurante, né? Não sei se você sabe um pouco da história, como é que surgiu o Frango Atropelado. Não, pode contar pra gente aí. Pô, legal. A única uma história bem curiosa. A única coisa não, que agora eu conheço, então tem... Mas... Frango atropelado, vamos comer aonde? Brasadoro. É sempre assim. É o primeiro. É o primeiro. Vamos no Brasadoro lá, vamos lá. Exato. Então, a história começou mais ou menos assim. Ele montou um restaurante chamado Brasadoro, que fica na Maguiel Penteado, ali no Chapadão. E aí, naquela de brincadeira com comida, desenvolvendo várias receitas, né? Ele desenvolveu um frango desossado. Poxa, eu vou desossar o frango. Não vou deixar aquele frango que a gente chamava de frango português, né? Aquele frango inteiro, assado. Com batata. Né? Exato. Eu vou tirar o osso. Vamos acabar um pouco com o problema, vou tirar o osso. Ele começou a desossar o frango. E nessa brincadeira de desossa, para facilitar, para assar o frango, ele colocava na parrilha, levava na churrasqueira. Quando ele tirava, ficava a marca, os riscos no frango que imitam um pneu. E aí as pessoas começaram a brincar, pô, Toninho, eu quero comer aquele frango. Que frango? Aquele frango que se atropela, aquele frango atropelado. Porque o frango estava desossado, e com a marca que parecia marca de pneu por causa da grelha. E achatado, né? Amassado. Amassou o frango. E aí os amigos, os clientes na época, estou falando de um pouco antes de 94, começou aquela brincadeira começou a ter uma seriedade. Ele começou a produzir mais, contratou uma equipe para isso, uma equipe de desossadores, aumentou seus churrasqueiros. E isso foi fazendo boca a boca. Era super simples a casinha lá. Exato. Né? Mas vivia lotada. Exato. Porque o frango era bom. Aliás, é bom, sempre foi gostoso. E aí o segredo da casa tá no ingrediente, né? Então, os ingredientes que vão ali, junto com a receita que faz o frango, que é sigilosa, e eu olho para a câmera, não sei desviar o olhar, nem eu sei a receita até hoje, porque a receita é o segredo da casa. É igual a Coca-Cola, o Toninho sabe uma parte, você a outra. Exatamente. Exatamente. E aí a receita hoje que todo mundo gosta, né? Então, frango atropelado na marca registrada. Conta só uma coisinha pra gente. Pode falar. Todo frango usa a mesma receita e depois vocês acrescentam lá o recheio não, a cobertura? Exatamente. Ele tem um tempero base. Exatamente. É aí que está o segredo, é o tempero base então dele. Tá. Não conta mais não. Tá bom. Então, só para você saber... O tempero base. O frango é comprado, como você compra qualquer frango no mercado. Entra na nossa linha de montagem e desossa, então nós desossamos o frango. Depois ele é marinado exatamente com essa receita que ele criou. Essa receita tem mais de 30 anos.
E o frango fica marinando de um dia para o outro. No dia seguinte, os churrasqueiros eles pegam, armazenado em câmaras frias, ele pega aquele frango, coloca na grelha e coloca para assar. Então, aí foram criando várias receitas. Então, hoje nós temos quase 30 receitas de frango atropelado. Lembrando que frango atropelado é uma marca registrada, né? É registrado no NPI desde 1994. Então, nenhum outro estabelecimento pode utilizar a expressão com marca frango atropelado. Isso é importantíssimo. Alguns estabelecimentos utilizam e aí a gente sempre comunica, não pode porque, desculpa, porque é marca registrada. E aí eles acabam aderindo isso e respeitam, colocando como frango assado. E o frango assado das estradas, né? Não tem nada a ver com isso. Mas não. O frango assado é outra história. É outra história. É porque o atropelado, né, é um nome único ali, Exato. Né? Inclusive, olha só um adendo, né? Eu fui para a Copa da Rússia em 2018, inclusive fiz a foto que você gostou tanto. Aí eu conheci, óbvio, uma russa lá, e brincando ali com ela, falou, vai pra minha casa um dia, vai pro Brasil e tal, né? Aí eu vou sim. No ano seguinte ela tava lá no Brasil, ela tava aqui em casa, veio pra cá. Falei, gente, essas russas não tem medo de nada. Né? O pessoal ia pra pilotar, eu chamava ela de tanquista, que era piloto de tanque, dirigia tanque. Ela achava de rir. Levei ela pra passear em alguns lugares aqui em Campinas, São Paulo, no Rio de Janeiro. E levei ela pra comer no Brasador. Eu não o conhecia ainda. Sim. Falei, você vai comer um dos melhores frangos que tem aqui no Brasil, vai adorar. Aí ela olhou para aquele, né? Sim, ela falava assim, mas que coisa é essa? Eu falei, é frango. Ela disse, not chicken, não é frango isso aqui, porque ela estava acostumada com frango português, redondo e tal. Olha só. Falei, come aí que você vai gostar. Aí ela comeu, nossa, é muito bom. O que aconteceu aqui? Mas como que vocês fizeram isso aqui? E eu, brincalhão, como eu sempre. Então, ele criava galinha ali no fundo, né? E aí um dia um frango fugiu e passaram em cima dele. Eu falei brincando isso aí pra ela. Ela olhava assim pro frango. Eu falei, não, tô brincando com isso aí. Isso aí é uma receita nova. Ou seja, ela adorou esse frango. Cara, é porque é diferente, né? E realmente é atropelado, porque a história casou, porque ela ficou em dúvida. Pô, mas sim. Será que o pneu passou? O meu irmão ria pra caramba, meu irmão falava, você não presta. A gente tem um público de crianças muito grande, né? E as crianças falam, poxa, pai, por que atropelado? Ele se associa, frango atropelado? Por que atropela o frango? Cara, e aguça essa curiosidade, né? E acaba virando um patrimônio meu da cidade, porque é uma comida campineira, né? Nasceu em Campinas, foi realizada em Campinas. E hoje, cara, o Brasil todo conhece. Você participou da comida de boteco, foi onde a gente se conheceu. Eu brinquei no início. Exato. Eu conheci o Felipe, né, aqui na sede do Diário Campineiro. Parou um ônibus aqui que a gente ia pra comida de boteco aquela noite, né? São 3, 4 bares aí, vocês comem e bebem. Exato. Aí entra e é legal esse intercâmbio cultural, né, Vila? Porque a gente fala assim, poxa, a gente faz a nossa receita, faz o nosso produto, coloca na mesa das famílias, mas a gente quer saber também o que as pessoas estão criando, porque né? Vocês amam a comida, né? Poxa, cara, a gente é apaixonado. Né? A gente é apaixonado. A gastronomia, o bar, isso é maravilhoso. Isso é muito brasileiro. Exato. Cada um faz um negocinho diferente. E aí, voltando no assunto um pouquinho, aí eu acabei saindo da prefeitura, né? Pedi exoneração, exatamente para encarar esse desafio no restaurante. Então, hoje eu tenho meu escritório, que é o Correio de Souza, Advocacia. O Toninho lhe chamou ou você foi convenceu? Foi o convite do Antônio e da Bruna. A Bruna você foi dormir aquele dia, eu imagino. Você foi dormir e falou, pô... Exatamente. Não, porque, cara, a gente é assim, sendo advogado, a gente participa do dia a dia do empresário, né? A gente sente as dores que ele sente, as dúvidas todas que eles têm, a gente tenta tirar o máximo que a gente pode. Então, aqueles receios do futuro, do presente e do futuro, né, o que eu já fiz no passado, porque eu costumo dizer, o bom advogado, né, que ele conhece as leis, que lê todos os livros, tem as melhores especializações, é aquele que conhece o que o empresário faz. Então, na minha área de direito empresarial é isso. É como você disse, é em loco, né, o chão de fábrica. Não adianta você ficar no escritório e ele te levar a um problema, porque ele está levando a perspectiva dele. Exato. Como é que eu vou te defender se eu não sei exatamente quais são suas dores e o que você faz? Às vezes tem um ponto ali que faltou, porque o empresário pode estar nervoso, né? Exato. Com um problema, e você vai lá e resolve. Eu acho que isso tem que ser muito ser humano, né? A gente tem que se colocar no lugar do próximo, né? A empatia, né? Exato. Então, o direito, eu acho que a essência do direito é exatamente esse. Não só do advogado, como do promotor de justiça, principalmente do juiz. Todos nós, a gente precisa sentar e olhar o que está acontecendo, tirar um pouco aquele acabouço jurídico, números, aquela burocracia, aquele negócio mais tangenciado. Humanizar, né? Exatamente. Afinal, tá lidando com pessoas, né? Com seus problemas, anseios. Exatamente. E aí começou a história do Felipe no Frango Atropelado, uma história que já era linda e maravilhosa. E aí eu tô tentando somar um pouco esse time fantástico que a gente tem. O frango atropelado agora ele tá com quantas unidades, Felipe? Você começou com uma, né? Nós temos 4 unidades hoje, exatamente. Ela começou na Miguel Penteado, a primeira unidade, o Brasadora, que é o Brasadora Frango Atropelado. Ali, mais ou menos em 2019,
nós criamos o Polo do Oro, que na verdade é uma nova empresa do frango atropelado focado em delivery, que a gente chama de o nosso Frango Atropelado Express Loja 1, que é de frente para a unidade Brasa d'Oro, a primeira unidade, também fica na Miguel Penteado. E aí minha vinda também coadunou com a abertura do Chácara Primavera. Então nós temos a unidade na Jorge Figueiredo Correia, em frente à CPFL, no bairro Chácara Primavera, que é a terceira unidade. E recentemente, agora em maio, nós inauguramos no Swiss Park, bairro Swiss Park, a segunda unidade do Frango Atropelado Express. Então, hoje o frango atropelado... Que é o delivery, né? Também. 100% delivery. 100% delivery. Tanto retirada, que chama de takeaway, quanto o iFood, ou através dos nossos links. E plano futuro para a expansão do frango atropelado? Tem Cara, alguma ideia? A gente pensa bastante nisso. Por estratégia em Campinas, como Campinas é uma cidade muito grande, a gente não esgotou as possibilidades de abrir mais unidades em Campinas, né? Mas a gente tem muita vontade em ir por esse interior de São Paulo, porque a comida caipira nossa não tem igual. Eu acho que eu conheço vários estados do Brasil, o interior desse Brasilzão, mas o interior do estado de São Paulo, principalmente defendendo a nossa região metropolitana de Campinas, eu acho que o pessoal desenvolve muita coisa gostosa aqui. Porque o Brasa d'Oro, o frango atropelado, ele é uma comida boa, gostosa e o preço é extremamente acessível. Exatamente. Você vai num restaurante bem montado, um ambiente agradabilíssimo, você tem boas bebidas, a comida, as porções, não vem só a refeição, você tem as porções todas, né? Não é puxando a sardinha, porque eu quero comer um frango frito, uma porção, é lá que eu vou, porque vem recheado. Inclusive eu te mandei uma foto outro dia, onde eu tô aqui. Mandou, um verdade. prato, que né, minha esposa olhou e falou assim, nossa, é muita coisa. Cara, é uma comida... E barata, vamos falar, grosso modo é barato, não é caro. A gente costuma dizer o seguinte, Vila, a nossa refeição... Bom, o frango é uma proteína super popular no Brasil, né? Então, acho que todo brasileiro já... uma vez ou outra já experimentou o frango, pelo menos sabe o que é um frango, né? Então, ele é de fácil acesso para todo cidadão. E o frango nosso frango atropelado, por mais que a gente tenha todo aquele recheio das nossas receitas, enfim, a gente é muito preocupado com o preço. Muito preocupado com o preço. Você pode acompanhar, por exemplo, as suas idas no mercado há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Nem 3 anos, 3 meses. Exato. Então, o preço ele não varia antes, né? Subia de acordo com o safra ou entre essa. Ele só sobe. Exatamente. Então, essa é uma preocupação nossa cotidiana. Né? Você imagina, a gente vende por ano, acho que é uma informação bem legal para passar, nós vendemos por ano 300 toneladas de frango por ano. Nós somos o maior comprador, por exemplo, da Sadia de frango do Brasil. Ninguém compra mais frango com a gente. Para fins de restaurante, não existe. A gente é o maior comprador mesmo, cara, porque é muito frango que a gente vende. 300 toneladas é muita coisa. É muita coisa. São 300 mil quilos de frango. Exatamente. Você já fez uma conta? Tipo, se eu pegasse todos esses frangos e jogasse numa piscina, quantas piscinas olímpicas? Porque tem Poxa, é bastante, o pessoal faz conta assim, não, cabe tantas piscinas olímpicas. É bastante. A gente sempre compra caminhão fechado, né? Então a gente fica trabalhando com relação a preço exatamente para atender. Então nosso público é de A a Z mesmo. É super diversificado, a gente atende todo mundo, porque é uma refeição que não é para uma pessoa. A gente costuma dizer que o frango atropelado ele serve até 3 pessoas muito bem. Mas na minha casa, por exemplo, que são 2 crianças e minha esposa, com um frango nós 4 comemos tranquilamente. Às vezes você complementa ali com super batatinha frita. Poxa. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O frango atropelado, ali, a churrasqueira é a carvão? A carvão. Então isso faz uma diferença enorme. Eu sempre quis perguntar, eu falava, não, isso aqui eu acho que é a carvão. Não, os nossos frangos, porque nós somos churrascaria, né? Então nós temos os nossos churrasqueiros. A gente acredita muito no poder da parrilha, né? Então o churrasco, ele tá no DNA para quem gosta de churrasco, come proteína e carne. Defuma, né? Exatamente, tá no DNA do brasileiro, né? Acho que o brasileiro adora um churrasco. Então a gente vai de encontro a esse tipo de público. Então, nós não abandonamos a nossa churrasqueira, nós temos churrasqueira. Claro, nós temos fornos combinados que auxiliam a produção do arroz, de legumes. Você tem também no cardápio peixes, né? Nós temos você atende o público. Exatamente, nós temos as 3 proteínas, né? Carne, peixe e frango. Então, cara, é um público assim que a gente gosta sempre de dizer, poxa, eu não quero comer um frango hoje, quero comer uma carne. A gente trabalha com a maminha, com a picanha, com filé mignon. Peixe, a gente tem um pintado na brasa, que é super famoso, servido no espeto. Cara, eu sou suspeito de falar. Ele atende todo mundo, exatamente, né, Felipe? Ô, Felipe, depois que você entrou no frango, tinha uma pergunta. Mudou alguma receita ou você acrescentou alguma especial? Cara, você sabe que eu sempre tive vontade,
Mas a hora que eu vou conversar com o Antônio, eu tenho até vergonha. É. Poxa, cara, o que eu entendo fiquei, de receita, Antônio, né? desculpa, eu tenho que levar pro Antônio uma promessa, que é um tempero que eu trouxe da Turquia. Tá lá em casa guardado. Pô, ele vai adorar. Eu tenho que levar pro Antônio, que ele falou, leva que eu vou fazer experimento. A cabeça de receita do restaurante é ele, cara. Às vezes eu trago alguma coisa, dou umas sugestões para ele. Inclusive, tem umas 3 sugestões minhas na pauta aí, ele ficou de desenvolver. Então, a gente está trabalhando nesse sentido para ver se a gente consegue colocar. Mas as receitas que ele tem são, cara, imbatível. Coloca no prato, todo mundo adere. É incrível. É o que ele gosta. Né? O meu negócio é mais gestão de pessoas, organizar os bastidores da porta para dentro. Mas receita, essa da Turquia, ele vai adorar. Ele vai gostar, ele vai gostar. Poxa. É um óleo de tâmaras lá Exatamente. que fica bom em tudo. Que delícia. Tem que levar para ele. Nossa, maravilha. No fim, eu separei um tantinho para ele, guardei, ainda falo para minha esposa, falei, tem que levar isso aqui lá pro Filipão, lá pro Toninho provar. A gente vai adorar, a gente vai adorar. E, Felipe, conta para mim, você tem a intenção em investir em alguma outra área? Porque você é um empreendedor nato, viajou, veio para Campinas cedo, estudou através da sua mãe, abriu o escritório de advocacia, nesse meio do caminho você resolveu aí trabalhar com restaurante, o que não tem nada a ver com a advocacia. E aí, não tem alguma coisa tipo, olha, eu tô pensando em abrir uma loja de pneu de carro. Inclusive, né? Pô, você fez uma pergunta, cara. Você tem algo aí para... Você fez uma pergunta que eu acho que quem tem a resposta mesmo dessa sua pergunta, somente 2 pessoas na minha vida, minha mãe e minha esposa. Eu acabei fazendo direito no início muito por vontade da mãe, acabou dando super certo, que eu me encontrei, me apaixonei pela profissão, mas não era uma coisa que eu nasci e falava, quero ser advogado, quero fazer direito. Não, partiu dela esse insight e me provocou por dentro, né? E eu acho que é isso que serve um pai e uma mãe legal, e eu agradeço a base que eu tive. Mas aí o restaurante também acabou aparecendo, uma oportunidade de acrescentar, mas tem uma coisa, cara, que eu sou apaixonado. Depois que eu mudei para o interior e cada vez eu quero que os meus filhos tenham essa vivência, é com relação ao agro. Eu acho que o que movimenta também esse paizão, esse Brasil enorme aqui que a gente tem, é a agricultura. Então, eu me vejo muito daqui a alguns anos no meio do mato aí. Cara, me vejo. Cultivando o quê? A grosso modo, cara, com a enxadinha na mão, e o que você está plantando? Você vai plantar? Eu adoro. Lógico que não é uma enxadinha, mas vamos lá. Não, se você colocar um chapéu de palha, esquecer os livros, o frango, enxadinha na mão, a terra capinada, o que você vai plantar ali? Cara, Aquela dúvida. São 2 coisas que eu sou apaixonado. Café. Eu ia falar café, você tem um perfil de café. Café, e eu adoro bicho, né? Então, eu acredito que criação de animais no Brasil também, até para sustentar essa máquina que a gente tem do consumo de alimentos, acho que é muito legal. É muita coisa, né? É muita coisa. Muita comida que vai... ter uma certa obediência com relação a essa nova demanda que está vindo, né? Com relação a cuidar mais dos animais, cuidar mais da terra. Porque eu acho que o povo brasileiro é exatamente isso, cara. Eu acho que eu defendo super a agricultura no Brasil. Nós somos um celeiro mundial de alimentação, né? Exato. E com potencial, ao meu ver, eu não tenho nada a ver com o agronegócio, gosto também, mas ao meu ver, muito pouco explorado ainda. Nós temos 3 safras no mundo, é o único país que tem 3 safras no mundo. Não, e sofrendo muito nos últimos anos, né? Mesmo assim, o nosso povo não desiste. Não desiste. E produz. Eu não lembro onde que eu li, Felipe, você deve ter dado uma estudada. A cada... acho que 5 pratos que o mundo se alimenta, um deles é produzido no Brasil. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É maravilhoso isso. Nós somos o maior exportador de café, nós somos o maior exportador de carne bovina, nós somos o maior exportador de frango. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, a JBS, a turma toda da Sadia, eles vendem muito para a Europa, né? E agora, um dos países que estão comprando muito frango do Brasil é o Canadá. Então, o Canadá, o Brasil tem uma série de protocolos que o mundo às vezes não observa isso. Um dado importante, os americanos deixaram, em número de cabeças de boi mesmo, né, até para corte de carne, deixaram de ser eles os maiores produtores de carne de produto interno. Somos nós, os brasileiros. O Brasil passou à frente. Daqui a poucos anos, todos os americanos, 100% dos americanos que comem carne vermelha, vão comer carne vermelha brasileira. E o nosso bife é maravilhoso, né? Não tem igual. Assim. Você falou do frango, eu estava no Catar, né, na Copa do Mundo. Eu estou lá no restaurante, no supermercado, um Carrefour ainda.
Aí eu tô lá olhando, eu vi o símbolo da Sadia. Eu falei, pô, mas Ah lá, tá vendo? o que é isso aqui? Deixa eu lá ver. Tinha o frango da Sadia e o da Seara, óbvio, né? Escrito lá em árabe e também em inglês. Eu falei, rapaz do céu, olha só, frango da Sadia. Eu li lá tudo lá feito no Brasil. Eu acho que a gente precisa e vários pacotes, inclusive produtos que tinham lá, Felipe, que era um frango que eu gostava muito de comer, era pro micro-ondas e ele ficava crocante no micro-ondas. Eu falava, mas é isso que eu preciso que venda lá. Tá vendo? A tecnologia tá aqui, por que não fazem Tá isso? vendo? Pois então, assim, é, tem pois muito é. produto que é feito para fora que também não é aplicado, que ainda não é aplicado. Sim. Mas um frango crocante de micro-ondas eu nunca tinha visto. Cara, Fica bom. eu acho assim, a gente está com essa parte da agricultura no Brasil, como você disse, eu acho que ela tá começando a ser valorizada, porque eram regiões esparsas no Brasil, né? Mais por esse interiorzão. Hoje, com o advento da internet, toda criança tem um acesso rápido na mão, sabe de onde está qual estado. Eu lembro que eu precisava da Barça, consultar aquela Barça que minha mãe tinha Livro, em casa, né? Você tinha que abrir os livros, ficar vendo foto. Exato. Hoje não. Hoje você sabe realmente. Quantas vezes, Felipe, a gente tá numa mesa de restaurante ou batendo um papo, tal coisa ali, pega aí, digita aí, vamos ver. Você tira a dúvida na hora. Exatamente, cara. Na hora você fala, Exatamente. foi fulano sim, foi ciclano, o ano foi tal. Por exemplo, eu não tenho os dados atuais, mas recentemente, você sabe qual é o maior produtor e vendedor de couro no mundo? Couro. Somos nós. E sabe quem é o maior comprador? Portugal. Portugal, por ter livre comércio na Europa, compra o nosso couro e vende para a Europa inteira. A gente precisa ter Mais uma vez colônia. Exatamente. A gente precisa exportar isso de Direto. uma forma direto. A gente não precisa pagar esse ágio no meio do caminho, porque o produto é nosso. Sem dúvida nenhuma. Né? Acho que a partir do momento que a gente começar a se valorizar um pouco mais, né? Acho que, é o que a gente tenta defender com frango. Olha, vamos esperar o café, né, Felipe? Porque, olha, se você plantar café aí, pode contar comigo, porque Legal. eu não sei plantar café, mas eu sei beber. Ah lá, tá e, vendo? rapaz, eu bebo, hein? Ah. Como eu gosto de lá. beber café. Café é Então, demais. assim, pode me chamar duas Café é enxadas, demais. não uma só não. Chama duas enxadas, falou, Vilaubar, vamos lá cuidar do sítio lá, Tá que vendo? eu topo, Cara, hein? é bom demais. Botou o chapéu, pé no chão. Bota o chapéu, tá vendo? vambora. Eu topo. Não tem preço. O preço do café tá absurdo, né? Tá, então. Exatamente, cara. Tudo disparou. E aproveitando a oportunidade, queria te fazer um convite. Poxa, uma honra. O que seria, hein? Você comentou do Catar. Sim. E, cara, você sabe que eu sou apaixonado por suas fotos. Obrigado, viu? E eu tenho dentro de mim que a gente tem que valorizar. Se a gente puder fazer no nosso núcleo, por exemplo, Campinas, valorizar os nossos pares, eu acho que é um começo. Você é um artista, excelente fotógrafo, te conheci, cara, e vi o seu trabalho. Via meu trabalho sem me conhecer, lembra? Exatamente. Com muita gente, né? Que legal, né? O trabalho chegou antes da pessoa, Chega né? antes da pessoa, né? E aí, por isso que eu quero que as pessoas sejam valorizadas hoje, né? Então, eu queria te fazer um convite. Você sabe que dentro dos restaurantes nossos, a gente coloca imagens, principalmente imagens de Campinas, né? Como é que ela era no passado e como é que ela é hoje. Sim. Então, a gente faz alguns recortes de fotos, de imagens. A gente tem aqui o Diário Campineiro, por exemplo, com as suas manchetes. A gente tenta reproduzir um pouquinho disso dentro do restaurante, né? Poxa, olha como é que era a Lagoa Taquaral, como é que era a Torre do Castelo. E eu queria fazer um convite. Eu queria que aquela sua foto mágica que você tirou no Catar, na Copa da Rússia, na verdade, que, poxa, cara, ela ficasse dentro dos nossos Poxa, uma restaurantes. honra pra mim, Filipão. Uma honra. E tá a feito. gente pudesse divulgar o seu trabalho, porque você não tem ideia de quanta gente para olhar as fotos e tira a foto da foto que está na parede. Ah, tá. Eu super top, tá topado. E a sua foto, que correu o mundo, foi eleita a melhor foto da Copa da Rússia, exatamente pela FIFA, tem muito disso, né? De quebra de paradigmas, né? Tem, ela ficou muito icônica, né? Ficou, cara. Quais foram os jogadores de futebol mesmo? Sadio Mané, Senegal, e Thiago Sionek da Polônia. Poxa, pesquisem aí, gente, na internet, aí vocês vão ver que o foto que o tá Rodrigo Vilauba maravilhosa, fez né? com essa foto, eleita pela FIFA com a melhor foto da Copa do Mundo. Não, é uma honra, assim, por mim, tá A fechadíssimo. honra é nossa de ter sua arte pendurada no Fechadíssimo. nosso Vou restaurante. estar sempre no frango atropelado nos Poxa, restaurantes. vai com certeza. Já está, Já agora estou, eu vou né? colocar sua arte. Felipe, infelizmente o tempo passa rápido. Legal, mas não. nós vamos ter uma novidade aí, eu e você, em breve, né? Não, vou, com certeza. Eu super te agradeço. Agradeço o Diário Campineiro, diretamente do Hotel Vila Rica Campinas, o podcast Pode Tudo. Hoje foi com meu irmão, meu amigo, o Felipe Corrêa. Felipe, brigadíssimo por estar aqui, Não, meu velho. obrigado a você, obrigado ao Doni, obrigado ao Diário Campineiro, obrigado a todo o staff de vocês.
É uma honra. Sempre que precisarem, conta com o meu escritório, conta também com nossos restaurantes. Sem dúvida. A gente está à disposição de vocês aí. E parabéns. Obrigado, Felipe. Satisfação. Obrigado a você. Obrigado a você.